Fim do mistério. Laudo da Polícia Civil aponta que tiro que matou um garoto de 13 anos partiu da arma de um policial militar. O crime foi em março deste ano em Montes Claros. O laudo, ele trouxe a informação que o projétil encontrado no corpo do menor realmente é pertencente a um dos policiais da guarnição que efetuou disparos naquela noite do episódio do caso do Juan. Audaciosos, bandidos armados assaltam um laticínio em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, e obrigam o vigia a carregar o cofre. O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado incendiado. Dentro desse cofre tinha dinheiro, tinha cheque, tinha documentos, coisas importantes da empresa. E um levantamento realizado por uma agência internacional aponta que no Brasil o mercado de alimentação saudável cresceu quase 100% nos últimos anos. E tem muita gente de olho nisso que resolveu pegar carona neste crescimento e investir neste nicho de mercado. Olá, boa noite para você. Nós abrimos o Mais Notícias de hoje com o fim de um mistério. 5 meses depois da morte de Juan Nicásio Ramos de Souza, de apenas 13 anos, ficou comprovado que o garoto foi atingido por um tiro dado por um policial militar. O caso aconteceu em março desse ano, em uma praça do bairro Renascença, em Montes Claros. Na época, foi divulgado que o menino teria sido atingido por um golpe de faca. O soldado Lício Fábio Dias Silva, apontado como suspeito do disparo, continua trabalhando. A reportagem é do Júnior Oliveira. Os laudos da perícia da Polícia Civil ficaram prontos há pelo menos 15 dias, mas só agora o resultado foi divulgado. Com exclusividade para nossa equipe, a defesa da família de Juan diz que a perícia só confirmou a suspeita de que o tiro que matou o menino saiu mesmo da arma de um dos militares. O laudo, ele trouxe a informação que o projétil encontrado no corpo do menor realmente é pertencente a um dos policiais da guarnição que efetuou disparos naquela noite do episódio do caso do Juan. Juan Nicásio Ramos de Souza, de 13 anos, morreu na madrugada do dia 9 de março deste ano. Na época, foi divulgado que a vítima teria sido atingida por um golpe de faca, mas o caso teve uma reviravolta e 20 dias depois, a Polícia Civil divulgou em uma coletiva que Juan tinha morrido depois de levar um tiro nas costas. A descoberta aconteceu quando o corpo do adolescente já estava na funerária. Quando o corpo está sendo preparado para as questões fúnebres, que foi descoberto o projétil. E isso que causou essa reviravolta nesse caso, que iniciou-se com uma facada e hoje a gente está tratando de um homicídio com um projeto de uma arma de um agente público. Depois da reviravolta, 3 policiais militares que estavam de serviço no dia do fato se apresentaram à polícia. As armas deles foram apreendidas. O soldado Lício Fábio Dias, de 26 anos, foi apontado como o principal suspeito de ter atirado no adolescente. Os outros 2 militares também foram ouvidos. O corpo de Juan foi encontrado bem aqui nessa praça, no bairro Renascença, em Montes Claros. Segundo as investigações, o menino estava em uma rua próximo com alguns amigos. Segundo o depoimento do policial, por volta das 3 da madrugada, o motociclista que passava pelo local teria avançado contra o PM, que reagiu e atirou 2 vezes. O militar contou ainda que estava sozinho no local, enquanto outros 2 colegas faziam ronda bem próximo. Versão que, segundo a defesa, está cheia de contradições. Nós estamos entendendo que está havendo certas incoerências nos depoimentos. Foi feito um depoimento inicial entre aquele que ainda estava nessa área de facadas. Foi feita uma nova colheita. E está tendo certas inconsistências em que demonstra haver alguma coisa ainda a ser investigada. Não está batendo as coisas da forma que é. Onde foi feito o disparo? Não está muito claro, né? Eu entendo que está faltando verificar esses pontos e por quais circunstâncias foi feito o disparo. Outra dúvida é como o corpo de Juan veio parar aqui.
A Polícia Civil tentou buscar informações com testemunhas, familiares e até captar imagens de câmeras de segurança da redondeza, mas até então este mistério ainda não teria sido desvendado. A suspeita é que o corpo do adolescente tenha sido trazido em uma moto e jogado no chão. A viatura usada pelos militares no dia do serviço também passou por perícia. O resultado da perícia feita na viatura não consta vestígios de sangue humano. Isso ficou caracterizado no laudo. As questões, se o corpo foi transportado ou não, realmente existe uma discussão no inquérito, mas a gente não pode ainda afirmar nada por enquanto. A Corregedoria da Polícia Militar também segue com uma investigação interna para apurar o caso. Os 3 policiais chegaram a ser afastados, mas já estão trabalhando novamente. Por causa da investigação, os familiares de Juan dizem que estão sendo perseguidos. Às 5 horas da manhã, dormindo, o policial chegou, pulou o muro, perguntou se soubesse onde o padrasto eu morava e minha mãe. Ele peguei com medo de morrer, perguntou se eu soubesse onde que eles moravam, o número do telefone dele, eu peguei e falei que não saí. Era mais ou menos quantos policiais? 4. 4 chegaram armados, como é que foi? Foi, tudo armado. A família ainda não registrou a ocorrência do suposto caso de perseguição. O pai de Juan diz que tenta acompanhar de perto o andamento das investigações da morte do filho. Tenho certeza que não vai ficar assim. Os policiais estão rodando de novo, no mesmo bairro, onde aconteceu, onde matou o meu filho, estão lá no bairro. Espera aí, gente, não respeita nem a dor da família? Aí não, gente, aí não é possível, não é porque é a polícia que está acima da lei. A lei é para todo mundo, para preto, branco, bonito, feio. A defesa aguarda o encerramento das investigações. Nós vamos manejar ações, tanto na área civil, e acompanhar de forma cautelosa e de extrema cautela mesmo o inquérito na seara civil e também o desenrolar do processo criminal na justiça comum. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que ainda não recebeu o laudo da microcomparação balística e que os militares envolvidos no caso foram designados para prestar serviços fora da região, onde ocorreu o fato. O comando informou ainda que o inquérito da Polícia Militar já foi finalizado e encaminhado à Justiça Militar Estadual. Sobre a denúncia da suposta perseguição de militares que teria ocorrido na residência da família da vítima, os policiais informaram que nenhum boletim de ocorrência foi registrado e nenhuma denúncia foi formalizada na subcorregedoria da 11ª Região da Polícia Militar. Olha, a família não fazer denúncia na corregedoria ou na própria polícia não é mistério para ninguém. Se eles estão sendo perseguidos conforme eles dizem, que a gente não sabe se é verdade, pelos policiais que teriam atirado no filho dele e que estão nas ruas, por que eles vão denunciar? Os policiais ainda estão nas ruas. Agora, a questão é a seguinte, há que se evitar o pré-julgamento, né? A investigação está sendo feita, a Polícia Civil tem que investigar, e se for realmente comprovado que houve dolo, no caso da atuação dos policiais, eles vão ter que ser punidos realmente, mas nada disso ainda está comprovado. Mas tem que ser investigado. O trabalho de perícia, tanto no local onde o corpo foi encontrado, quanto na viatura dos policiais, quanto no corpo do adolescente que foi morto, ele tem que ser feito de forma meticulosa. Já deveria ter sido feito, na verdade. Provavelmente já foi feito. E o trabalho de balística nas armas dos policiais e no projétil que foi encontrado no corpo do adolescente também tem que ser feito de forma meticulosa. É muito importante que a sociedade saiba que a Polícia Civil e a Polícia Militar não vão deixar esse caso ficar sem a apuração que tem que ser dada a ele, que é o que a sociedade espera. Bandidos armados assaltaram um laticínio na cidade de Santa Rita de Caldas, no sul do estado. Na ação, eles renderam o vigia e levaram o cofre com R$50 mil em dinheiro e R$300 mil em cheques. O vigia foi rendido, obrigado a ajudar os criminosos a carregar o cofre. Vamos ver todos os detalhes deste caso na reportagem de Juliana Coleta. Essas imagens mostram o momento em que os criminosos chegam na empresa. São 3 assaltantes, todos encapuzados. Assim que entraram aqui na empresa, os criminosos renderam o vigia. Enquanto um dos bandidos ficou com um funcionário nos fundos do laticínio, os outros vieram aqui para o escritório. Mas de acordo com a vítima, os criminosos pareciam que não sabiam muito bem o que fazer, não. Agiam de forma um tanto quanto atrapalhada. Primeiro, eles tentaram entrar aqui no escritório pela janela. Quebraram vários vidros, como a gente consegue ver aqui, mas não conseguiram estourar o cadeado.
Eles então mudaram de tática. Vieram aqui para a porta, deram vários chutes, mas não conseguiram abrir a porta, que é de madeira maciça. Foi aí que eles usaram essa escora que ficou aqui no chão. Deram vários golpes, até que enfim conseguiram arrombar a fechadura. Dentro do escritório, eles foram direto para o local onde estava o cofre. Deve ter descoberto que hoje, como é pagamento de fornecedores de leite, eles resolveram arrombar o escritório e tirar o cofre e roubaram um carro do laticínio, que é um Uno, desses mais antiguinho, quadradinho, e puseram dentro o cofre, um cofre mais ou menos de 1,40 m, de uns 300 quilos. E aí dentro desse cofre tinha dinheiro, tinha cheque, tinha documentos, coisas importantes da empresa. De acordo com o dono da empresa, o vigia foi obrigado a ajudar os bandidos a carregar o cofre, que pesa cerca de 300 quilos. Na hora de pôr o cofre dentro, como é pesado, eles chamaram o vigia também para ajudar a colocar o cofre dentro do carro. As câmeras de segurança de um prédio ao lado mostram o momento em que eles fogem. Esse carro preto, que pode ser de comparsas, passa em frente ao laticínio. Logo em seguida, o veículo que os criminosos roubaram na empresa com um cofre aparece nas imagens. Repare que o carro está até rebaixado por causa do peso e trafega lentamente. E foi no bairro Cocais, na área rural de Andradas, que horas depois o carro foi encontrado. O veículo e o cofre estavam completamente queimados. Os criminosos arrombaram o cofre, levaram todo o dinheiro. Por sorte, os cheques e os documentos não queimaram. Até agora, ninguém foi preso. A polícia vai usar as imagens do circuito interno de segurança para tentar identificar os criminosos. Se você perdeu ou teve os seus documentos roubados, preste muita atenção nesse alerta. Criminosos estão usando números de CPFs para cometer fraudes. Ações desse tipo vêm crescendo no país. A cada 16 segundos, alguém tenta aplicar um golpe com o CPF de outra pessoa. Confira. Um número de 11 dígitos e incontáveis informações pessoais. Quando o CPF da Regina caiu em mãos erradas, ela teve muita dor de cabeça. Golpistas tentaram fazer várias compras, usando o nome dela. Ligou uma pessoa identificando que era um filtro da internet, que eu tinha comprado algum material e estava ligando para poder confirmar essa compra. E você não tinha comprado nada? Não tinha comprado nada. 20 dias, ligou outra pessoa, queria confirmar que a senhora comprou aqui com a gente 2 ar-condicionado. Aí também não, e assim foi. Conseguiram até registrar 2 linhas telefônicas no nome da Regina. Por sorte, ela descobriu a tempo de fazer um boletim de ocorrência. Eu tinha noção como ele era importante, mas não sabia que era tão fácil a pessoa pegar todos os seus dados. Todos os seus dados, porque eles têm o endereço da minha casa, o telefone da minha casa, eles têm o meu celular, eles têm tudo. O CPF é o documento que nos identifica em lojas, bancos e órgãos públicos. Por isso é também o mais visado pelos criminosos. Um estudo recente revela que a cada 16 segundos alguém tenta aplicar um golpe usando o CPF de outra pessoa. O levantamento, feito por uma empresa de proteção ao crédito, contabilizou mais de 780 mil tentativas de fraude no Brasil nos 5 primeiros meses deste ano. Um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A economia começou a melhorar um pouquinho, então as pessoas estão circulando mais no mercado, estão começando a buscar mais crédito e isso aí pode refletir um maior movimento, é um cenário mais propício para os fraudadores buscarem aí crédito no mercado em nome de outras pessoas. A principal recomendação para se proteger de futuros golpes é ter cuidado com os documentos. Não perder de vista quando solicitados em lojas
evitar andar com todos os documentos na carteira e proteger o teclado na hora de digitar a senha. No mundo virtual, tenha atenção com sites suspeitos e não compartilhe dados pessoais em redes sociais. Quanto mais informação o fraudador tem sobre você, maior a chance dele fazer uma fraude no seu nome, conseguir um crédito e depois você fica com a conta para pagar e essa dor de cabeça. Quem perde ou tem os documentos roubados tem o dobro de chance de cair em golpes. Por isso, é recomendado registrar boletim de ocorrência. Cuidados que Regina aprendeu e vai levar para o resto da vida. Pela internet eu compro assim só em site que tem aqueles modos de segurança. E não forneço mais nenhum dado por telefone. Confira agora um giro com as principais notícias do estado nesta segunda-feira. Um motociclista morreu hoje num acidente na MGC 354, na divisa dos municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário. A Polícia Rodoviária informou que o condutor da moto seguia sentido Presidente Olegário quando bateu na traseira da carreta que estava parada no acostamento. O impacto da batida foi grande. A vítima morreu no local. O homem foi identificado como Nilton Pinto de Lima. O condutor da carreta, Edmilson Pereira, informou que o veículo tinha apresentado problemas mecânicos e por isso estava parado no acostamento há cerca de 5 horas. De Uberlândia, Tânia Costa. A polícia ainda procura por 4 pessoas que invadiram e furtaram 50 telefones celulares de uma loja no shopping de Ipatinga. As imagens do circuito de segurança mostram 2 casais perto do local. 2 mulheres foram identificadas e teriam dado cobertura aos comparsas. Para ter acesso à loja, os ladrões usaram uma chave de fenda. Depois, com sacolas nas mãos, eles retiraram os aparelhos dos mostruários e fugiram. Antes de cometer o crime, os 2 casais foram vistos dentro de um carro escuro estacionado em frente ao shopping no bairro Industrial. Camila Dourado, de Governador Valadares. Em Belo Horizonte, um ladrão foi morto por um examinador do Detran durante uma ação criminosa no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha. O policial reagiu assim que percebeu o criminoso abordando 2 pessoas. Ele disparou e o suspeito acabou morrendo na hora. O comparsa dele, que estava em uma moto, conseguiu fugir. A arma utilizada no crime foi apreendida. A ação dos criminosos, realizada em um local de tradicional trabalho da Polícia Civil, irritou o coordenador de operações do Detran. A polícia, é claro, continua investigando o caso. De Belo Horizonte, Gabriel Rodrigues. Um levantamento feito por uma agência internacional apontou que o mercado de alimentação saudável cresceu quase 100% nos últimos anos no Brasil. E tem gente que está de olho nisso e aproveitou para investir nesse setor. Vamos ver a reportagem de Larissa de Oliveira. Depois de perceber que muitos clientes que faziam dieta não tinham tempo para fazer a comida, a Ana Paula, que é nutricionista, teve uma ideia. Além de orientar as pessoas de como se alimentar de forma correta, ela começou a produzir as refeições e vendê-las nas porções ideais para cada momento do dia. Você acaba ajudando a pessoa a ter uma alimentação saudável, mas que não seja visando só o emagrecimento. Você consegue só diminuir quantidade de sódio, não tem fritura, é só assado. A Giane é chefe de cozinha e de olho no mercado de alimentação saudável, decidiu entrar na sociedade com a Ana Paula. Comer é muito bom, né? Então, e aliar o sabor
com a saúde, né, com o alimento saudável, é melhor ainda. A busca por uma alimentação saudável está mesmo virando moda. Uma pesquisa feita por uma agência internacional apontou que o segmento cresceu 98% nos últimos anos. E tem muita gente de olho nisso que resolveu pegar carona neste crescimento e investir neste nicho de mercado. O Alexandre também decidiu apostar neste tipo de negócio. Uma vez eu fui fazer uma avaliação de insalubridade no matadouro, em Machado, e eu fiquei bem chocado com o processo de produção dos porcos ali da matança. E aí eu pensei na possibilidade de estar introduzindo no mercado essa nova culinária, que é uma culinária vegetariana e que naturalmente ela acaba sendo natural. Ainda de acordo com a pesquisa, o setor de alimentação saudável movimenta 35 milhões de dólares por ano no Brasil, que é considerado o quarto maior mercado do mundo. Para 28% dos brasileiros, consumir alimentos ricos em nutrientes é prioridade. Além disso, 22% da população opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes. Esse é o caso da Cláudia. Já tem uns 5 anos, que eu venho fazendo trocas importantes, incluindo mais alimentos saudáveis, como legumes, frutas, verduras, os grãos integrais, de preferência os orgânicos, para oferecer uma qualidade de vida melhor para a minha família. A Khadija também é consumidora de alimentos naturais. A gente tem um dia a dia muito corrido, a gente infelizmente não tem tanto tempo de fazer em casa as coisas mais saudáveis. A gente procura, na medida do possível, buscar fora, de casa, essas alternativas. É um mercado muito bom aí, é um mercado que vem crescendo bastante, o pessoal vem preocupando muito com a saúde, Falar de futebol, pela segundona do Mineiro, o Poços de Caldas venceu em casa o Inter de Minas por 3-2. Já pela Série C do Brasileiro, o Tombense empatou por 1-1 com o Bragantino no interior de São Paulo. Vamos ver como foram os outros jogos do fim de semana. Pela Série C do Brasileiro, o Tupi venceu o Mojimirim por 1-0 em Juiz de Fora. O gol foi marcado por Marcel. Pela Série B, o Boa Esporte goleou o Ceará no Melão. Casagrande abriu o placar de cabeça. Já no segundo tempo, Rodolfo ampliou. Jones cruzou e Tassiano subiu livre para marcar o terceiro. O Ceará diminuiu no fim da partida, mas ainda teve tempo para o Boa marcar o quarto, de novo com o Rodolfo. Boa Esporte 4, Ceará 1. Pela Série A, o Cruzeiro mandou bem e entrou no G6. Sassá cabeceou para abrir o placar no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Raniel marcou o segundo e definiu o jogo. Cruzeiro 2, Sport 0. Em Campinas, Emerson Sheik aproveitou a bobeira da zaga e fez Ponte Preta 1-0. O Botafogo empatou de pênalti com Brenner. Mas no fim da partida, Sheik acertou um belo chute, sem defesa para o goleiro Jefferson. Ponte Preta 2, Botafogo 1. Em Salvador, o Bahia passou pelo Vasco sem dificuldade. Thiago marcou o primeiro. Mendonça mostrou velocidade e ampliou. Na segunda etapa, de novo ele, Mendonça, marcou o terceiro. Bahia 3-0 no Vasco. Em Florianópolis, o Avaí saiu na frente do São Paulo com Júnior Dutra. Também de pênalti, o São Paulo empatou com o Hernanes. Com o empate, o tricolor voltou para a zona de rebaixamento. E em São Paulo, Fabrício Bruno apareceu livre e fez Chapecoense 1-0 no Palmeiras. No segundo tempo, Túlio de Melo saiu na cara do goleiro e não desperdiçou. Fim de jogo, Chapecoense 2, Palmeiras 0. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, o Atlético fecha a rodada do Brasileirão da Série A contra o Fluminense, no Maracanã. Não se esqueça que todo o conteúdo do Mais Notícias e da nossa programação você encontra no site redemais.tv.br e no Facebook Rede Mais HD. Nós ficamos por aqui, voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana, ou melhor, uma boa semana para você. Boa noite.